Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, o teu amigo, irmão Márcio Leite. Hoje, são exatamente dia 28 de junho de 2023, para a glória de Deus. E mais uma vez, estamos aqui juntos para a glória de Deus. Hoje, graças a Deus, uma quarta-feira, agraciado por Deus. Você aí, nós, somos a imagem criada por Deus. Uma mensagem para você nesta noite, para mim, para todos nós. Muitos dizem para você, muitos dizem para mim, até mesmo nós dizemos isso. Muitos dizem, nós somos salvos pela graça. Você já ouviu alguém dizer para você? Nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça, e esta graça é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a graça que nos basta, Jesus é a salvação em nossas vidas. Quando alguém diz para você, nós somos salvos pela graça e não pelas obras, calma, não pense em determinada coisa. Nós somos salvos pela pessoa bendita de Cristo, mas também nós devemos fazermos a vontade de Deus, que significa a obra do Senhor, porque a fé sem as obras, ela é morta, e a obra sem a fé, também ela é morta. Então nós devemos estar acompanhados da graça que é Cristo. Somos salvos pela graça, sim, mas aqueles que são salvos pela graça, eles têm que permanecer em Cristo e fazer a vontade do Senhor. Somos salvos pela graça. Muitos dizem, somos salvos pela graça e não pelas obras. Sim, nós não somos salvos pela obra que fazemos sem Cristo. Se eu for caridoso, carismático, se eu for uma pessoa misericordiosa, se eu fazer o bem, se eu fazer uma obra de sacrifício para agradar a muitas pessoas, até mesmo que eu dou todos os meus bens para o pobre, sem amor, nada serei. O que quer dizer? Sem Deus, sem Cristo, nada serei. Somos salvos pela graça, e a graça se encontra na pessoa bendita de Cristo. Não pense você, não pensemos nós, que nós somos salvos pela graça e pronto, acabou, não necessita de obras. O Senhor escolheu você, escolheu eu, escolheu nós, para fazermos a vontade dele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma obra do Senhor. Quando a Bíblia chega a dizer que nós não somos salvos pelas obras, isso significa, as obras sem Deus, ela não pode nos salvar, e nem tampouco nós sermos salvos pela graça, se nós não recebemos Jesus. Nós só somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Se você está na graça, recebeu Cristo Jesus na tua vida, nós recebemos Cristo Jesus em nossas vidas, nós somos salvos pela graça quando nós estamos em Cristo. E aí, quando nós estamos em Cristo, nós vamos fazer a obra do Senhor, trabalhar dia e noite na presença de Cristo. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. A obra não nos salva, mas isto é, a obra sem Cristo, a obra sem fé, ela não pode nos salvar. Mas nós que somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, a pregar o evangelho dele por onde quer que for. Quer ouça, quer não ouça, nós devemos falar do amor de Deus. Há muitos dizem assim, irmão Márcio, mas somos salvos pela graça, não pelas obras. Sim, nós não somos salvos pelas obras sem Cristo, mas aquele que está em Cristo, verdadeiramente que está na graça que é Cristo, ele faz a obra do Senhor. Lembra de Adão, quando ele pecou diante do Senhor? Lembra da obra que Noé fez? Ele teve um trabalho, um sacrifício de construir a arca, olha a obra aí. Então a obra sem Cristo não nos salva, e a nossa fé também sem ação, a confirmação de que nós estamos na graça que é Cristo, não nos salvará. Nós temos que estar ligados na fé que é Cristo, temos que estar ligados pela graça que é Cristo, e fazermos a vontade do Senhor, anunciarmos o reino de Deus, a tempo e fora de tempo. Irmão Márcio, nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Sim, mas não somos salvos pela graça se nós não permanecemos em Cristo. Sabe o que a palavra diz para nós? Como nós dizemos que somos salvos pela graça, se ainda permanecemos no pecado? Muitos querem ser salvos pela graça, mas não querem abandonar o teu pecado, não querem abandonar suas próprias vontades, as suas consciências.
Muitos querem ser salvos pela graça, mas não quer receber Jesus em tua vida, não quer obedecer a palavra de Deus. Para nós sermos salvos pela graça, isto é, mediante a fé em ação, fazemos a obra do Senhor. Irmão Márcio, Deus não precisa que nós fazemos a obra. Deus escolheu você. Deus escolheu Noé para fazer a arca. Deus fez o mais difícil, que é criar a árvore, criar as plantações, e através de uma árvore, Noé tirou ali a madeira para construir a arca. Ele foi salvo pela graça, mas ele teve ação, teve fé e teve ação. A fé sem as obras ela é morta, e a obra sem fé também ela é morta. Nós devemos estar acompanhados, somos salvos pela graça, sim, mediante a fé em Jesus Cristo, mas também temos que estar acompanhados com a obra do Senhor. Aquele que está na graça, que recebeu Cristo, ele faz a obra do Senhor, mas ele não permanece no pecado. Livro de 1 Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Isso, livro de aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Nós que somos salvos pela graça, como nós ainda permaneceremos no pecado? Nós, para sermos salvos pela graça, nós temos que abandonar o nosso pecado, fazer a obra do Senhor. Nós não somos salvos pelas obras sem Cristo, e nós também não seremos salvos somente profetizando a graça. Nós temos que receber Cristo em nossas vidas, porque Cristo, Ele é a graça. Cristo diz para Paulo: a minha graça te basta. O que quer dizer? A minha presença, a minha vida que foi entregue na cruz do Calvário te basta. Então lembra você, nós somos salvos pela graça sim, não pelas obras. Mas porém, nós que estamos na graça, como nós ainda permaneceremos no pecado? De maneira nenhuma devemos permanecermos no pecado. Então nós temos que fazer a obra do Senhor. Então a fé com as obras e a obra com a fé tem que estar unida. Nós não somos salvos pela obra, pelas obras, quando nós fazemos apenas a obra, fazemos apenas o sacrifício, se não estivermos obediência da palavra de Deus. Então nós temos que ter a união entre a fé em ação, a fé e as obras acompanhadas com a fé. Tem que ter atitude. Não basta dizer que crê em Deus se não fazer a vontade dele. Você é salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus é o único que nos concede a graça. Fique para a tua meditação hoje, uma quarta-feira agraciada por Deus, dia 28 de junho de 2023. Lembre-se, muitos dizem: somos salvos pela graça, não pelas obras. Sim, nós não somos salvos pelas obras sem Cristo. Eu posso ter caridade, eu posso ter boas ações, eu posso ter até mesmo sacrifício, mas se eu não estiver em Cristo, com a obediência da palavra do Senhor, essas obras não me salvarão. Mas se nós estivermos em Cristo, que é a graça que nos basta, permanecemos nesta graça que está em Cristo e fazemos a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor, verdadeiramente nós estamos na direção de Cristo. Que Deus vos abençoe. Se você é salvo pela graça, é hora de nós largarmos o pecado e fazermos a obra do Senhor, cumprir com o ID de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Olha a obra de Deus aí. Faça a obra de Deus. Seja como Noé. Construa a arca na direção do Senhor. Faça esta obra, mas tenha o sacrifício e também tenha a obediência, porque não adianta se sacrificarmos se nós não estivermos obedecendo. É o melhor obedecer do que o sacrificar, mas o mais importante ainda é nós sacrificarmos nossa vida diante do Senhor, largarmos tudo, um sacrifício vivo de nosso corpo, sacrificar nossa própria vontade e também com a fé em Jesus Cristo, que é a graça que nos basta. Que Deus vos abençoe, teu amigo e irmão Márcio Leite, amém?